Fala galera, bora começar mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, gestão, comportamento. E hoje o tema é marketing e os mestres do marketing aqui na nossa mesa para conversar sobre endomarketing como ferramenta de gestão e de sucesso para uma empresa. Eber e Jairo aqui no podcast, como vocês já sabem, né? Segunda vez aqui presente com a gente. Primeiramente, muito obrigado. E aqui quem se apresenta é o convidado, então fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Porra, sensacional. Obrigado pelo convite, né, meu? Outra estrutura, pô. Tava com saudades. Não, pô, a gente veio nos primórdios do seu projeto. Era mato, né? Porra, olha isso aqui, cara. O homem tá a gente nunca foi tão bem tratado igual hoje, patrocinador oficial, o cara é diferenciado, meu. Sensacional, cara. Obrigado pelo convite aí. Precisando, estamos super juntos. Parabéns, a gente gosta muito de ver, cara, a evolução, assim, foi muito rápido o crescimento do seu projeto. A gente sabe o quanto é difícil aí, né, meu? Os backstages da vida. Time maravilhoso aí, parabéns. Meu nome é Jairo, meu sócio Eber. A gente é da 21BRZ, uma agência de marketing, e também de uma empresa de software chamada 21 Live. E nossa agência ela é bem focada em mercado corporativo, indústrias e multinacionais, e tem um braço muito forte no marketing, que vai ser o mote central do bate-papo aí. É isso aí, cara. Agradecer, o Jairo já falou tudo, então, cara, vamos pro bate-papo, né? Vamos pro game. Antes da gente começar a falar sobre o que é endomarketing no geral, eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, do projeto Pizza com Marketing. Legal. Eu acompanho desde a época que vocês gravavam na agência, que tinha, como que é a frase que tem na agência de 100% vocês? 100% execução. 100% execução, que vocês cortavam a pizza lá e trocavam ideia com o convidado. Bora começar a falar como começou a ideia, qual foi a ideia do projeto e virou um grande projeto hoje, né? Nossa, sensacional. Projeto que a gente tem muito carinho, muito amor aí. Super. Cara, ele é um projeto que nasce dentro da agência, né? E até o nome, né? O pessoal pergunta, por que pizza com marketing? Porque, na verdade, é natural você tá ali na agência, né? Hoje, por exemplo, sai daqui, volta lá, pede uma pizza, vai rolar um brainstorm, vai rolar uma campanha. Então, muitas vezes isso acontece. E, cara, a gente iniciou o projeto para conversar com os nossos clientes, gerar essa proximidade, trazer essa coisa mais próxima, né? A gente estava falando lá em 2019, né? Parece que foi ontem, mas, pô, não era tradicional. E a ideia do podcast era muito para alavancar esse relacionamento e trazer também os clientes para conversar com a gente, para trocar experiência, né? E o projeto, ele começou a ganhar uma proporção a ponto da gente falar assim, cara, acho que a gente vai ter que separar, né? E aí, que nome que a gente vai dar? E aí surge o Pizza com Marketing, né? Exato. A gente gravou, inclusive, a primeira foi com a Amanda do Carmo, eu cansei de ser blogger, e na época ela trabalhava com a gente lá, a gente fez meio que um piloto para valer, já colocou no ar. Mas era na raça mesmo, na agência. Raça pura. E a gente começou a fazer com várias pessoas, né? Enfim, da cidade e tal. E aí teve a pandemia. A gente fez com o Paulo Betti, né? Com o ator online. A gente mandou uma pizza no Rio de Janeiro e uma garrafa de vinho pra ele. Foi super legal, mas ao mesmo tempo online, tipo, não tinha a pegada que a gente queria. Então, Essa experiência. Exato, cara. A energia de estar aqui, trocar uma ideia e tal. E aí a gente falou assim, cara, vamos dar uma acalmada, né? Por causa da pandemia, vamos voltando aos poucos, assim, que abrir e tal. E aí a gente abriu, fez mais alguns episódios na própria agência e no passado a gente decidiu ir para São Paulo para gravar lá por causa dos convidados que a gente queria, né, abordar, enfim, altos executivos, CEOs, etc. A gente se surpreendeu com a qualidade dos convidados do bate-papo que a gente teve com várias pessoas. A gente fez 81 episódios ano passado, né? Exatamente, cara. Então, assim, foi bem intenso. E a gente tá agora na temporada 2023, estamos começando aí também pra... temporada 3, 2023, tá vendo? Show de bola. Cara, a gente já fez 166 episódios, eu acho. E é legal porque às vezes as pessoas respondem lá no direct, né? E aí, por que você não faz 2 episódios por semana? Ou quando a gente, né, no ano passado deu algumas falhadas no caminho, né? Porque isso é empreender, né? Todo projeto você começa a executar e você vai avaliando. Claro, pô. E a galera às vezes não sabe desse backstage mesmo, que dá um trabalho e que é dedicação de tempo, né? Energia, a gente tá aqui trocando essa ideia. Pessoal, vamos falar um pouquinho do tema de hoje, que é endomarketing. Vamos começar do começo, porque nosso público é um público que está liderando empresa, um público que está empreendendo, uma galera de estudante. O que é endomarketing? Cara, eu posso começar alguns conceitos acadêmicos e tal? Na verdade, assim, existe uma diferença muito, para a galera entender, né? A diferença entre comunicação interna e endomarketing, né? Geralmente esse conceito se confunde um pouco. Vamos falar que o marketing, na teoria, ele tem os 4 P's lá, né? Então, promoção, preço, praça e produto ou serviço, né? A comunicação interna, ele é um P do endomarketing. Então, o produto do endomarketing é a informação para o colaborador.
Mas aí você tem que colocar outros elementos ali, como estratégia de marketing mesmo. Então não é só a comunicação, não é só você colocar uma folha de papel sulfite lá, né, com um memorando num mural que vai ficar empoeirado. Isso é uma comunicação interna, né? Enfim, você colocar alguma informação, etc. Mas como que você envolve o seu colaborador, como que você faz com que ele acredite nos valores, que ele tenha os mesmos valores, que ele compre esses valores da empresa, que faça parte disso. E os benefícios são, cara, variados e muito grandes. Então, a estratégia do marketing é super importante para, enfim, pequenas, médias, grandes empresas, não importa. Mas não é só comunicação interna, tá? É uma dinâmica de envolvimento, de você pensar estratégias, enfim. E quando você coloca, é para pequenas, médias e grandes empresas. Quando alguém começa a empreender, né? Vamos pegar o cara que começou a vender roupa numa loja pequena. Legal. Ele tem um colaborador e ele está conversando com ele todo dia ali. Né? Então, no começo, você é a execução. Você está lá, você é o financeiro, você é o marketing, você é o comercial. Tá. Qual é o momento que começa a aparecer essa necessidade de ter uma estrutura e uma rotina, isso organizado como endomarketing? E vamos pensar, nós três somos uma empresa, eu converso de forma individual com você, com vocês. A partir de certo momento, isso começa a crescer e você já não consegue mais conversar com todo mundo no individual. É nesse momento que surge a necessidade de a gente estruturar um endomarketing na empresa? Ô Felipe, eu achei muito boa a sua pergunta, de verdade, e eu vou na contramão, depois o Jairo faz o contraponto aí. Boa. Mas eu acho assim, cara, se a gente está falando de endomarketing, e o Jairo colocou agora, que é a questão da informação, né? Então, assim, se você tiver esse conceito travado dentro de você desde o primeiro colaborador, o que é? Esse colaborador que está lá, que seja ele precisa entender os seus objetivos, para onde você quer ir, quando você quer chegar, como você quer chegar, o que você quer fazer. Isso, se você tiver esse entendimento disso, mas, por exemplo, qual a cultura que eu quero implantar, como que eu quero que as pessoas entrem na minha loja, qual a experiência que eu quero passar, tudo isso ele precisa passar, certo? Certo. A partir desse momento que se ele entender que se ele conseguir fazer isso para e ele começar desde o início já pensando nisso, porque o normal e o mais óbvio que a gente vê é essa pergunta que você fez. Ah, não, mas eu não preciso, porque eu só tenho um colaborador. Ele só vai pensar lá na frente, quando ele tiver 6, quando ele tiver 7, quando ele não puder mais fazer essa conversa individual. E eu vou na contramão, por quê? Porque eu acho que se ele entender esse conceito e ele começar a colocar fórmulas desde o primeiro, quando ele chegar no 6, ele fala assim, ó, só lê esse coisa aqui, ó, isso aqui tá aqui, fica mais fácil. O difícil é você estruturar muitas vezes quando você já tá lá com 10, com 15, e aí você vai, agora eu preciso pensar nisso. Então, se aqui, né, a gente tá no Papo Empreendedor, nesse podcast aqui maravilhoso, então a dica para quem tá nos ouvindo é essa, cara. Já começa agora. Já começa agora a pensar, porque a sua empresa vai crescer, porque você é empreendedor, meu. O empreendedor brasileiro vai crescer. E cultura é algo sensacional. Ou você modela, ou ela vai crescer de forma desordenada, sem seu controle. Cara. Então, o endomarketing também é uma forma de modelar como que essa árvore chamada cultura vai crescer. Cara, se você tiver um sócio já, ou uma pessoa, um parceiro de trabalho, já tem que ter uma comunicação interna bem feita, porque você... Com certeza, no seu dia a dia na Advice, você enfrenta muito isso, de pegar empresários que têm sócios que, os caras têm tudo menos comunicação entre eles, entendeu? Exatamente. E aí a gente vê empresas que elas estão com relação a processos financeiros, processos, entre aspas, com relação comercial extremamente estruturadas, mas tem uma grande dificuldade de se comunicar. Se comunicar internamente. Exatamente. Às vezes comunica para o cliente uma mensagem, mas ela não é a mesma mensagem que está sendo comunicada internamente para sua equipe. Cara, tirando problemas de saúde, problemas de ordem de desastre natural, o resto são oriundos de falta de comunicação ou de algum ruído na comunicação. Entendeu? Porque assim, principalmente empresa, né, cara? Que o cara, cada um imagina uma coisa, cada um tem uma direção e não se comunica entre os diretores, que é um ponto importantíssimo pro tema de endomarketing. Porque não adianta nada você querer implementar uma cultura, sendo que a própria gestão não faz aquilo, não pratica aquilo, não acredita naquilo que é o mais importante, né? E quando se trata de cultura, cara, a cultura, ela é de cima para baixo. Ela nunca é de baixo para cima. E assim... Se tiver desalinhado lá em cima, esquece. Pode fazer o que for, não vai rolar. Porque é pelo exemplo, né, cara? O filho, ele imita o pai. Então, assim, eu acho que o primeiro momento é assim, cara, o de cima ele comprou a ideia, ele vai transmitir, e aí o de baixo copia, entendeu? E aí fica, assim, já tem os desafios naturais de você replicar uma cultura. Mas se o de cima não estiver alinhado, eu acho que talvez esse é o fator primordial. Um exemplo legal, algo que aconteceu comigo, né? Eu vim do poder público antes de começar a empreender, né?
Inclusive, hoje que a gente está gravando, a empresa completa 6 anos de Sério? constituição. Porra, sensacional, parabéns, Eu meu. lembrei a hora que eu vi plateia. Eu lembrei a hora que eu vi o post na rede social, pra você ter uma noção. Sensacional. Do agito que é empreender. Uhum. E quando eu estava no poder público, né, literalmente era quase que escrever nas paredes. Então a gente tinha processos físicos que começavam e iam terminar com 7 anos depois. Eu costumava fazer na última folha do processo um diário anotando coisas. Por exemplo, fiz contato com Brasília em tal data, recebi ligação em tal data, fazendo um diário para que, quando eu não estivesse mais lá, aquela informação permanecesse, né? E aí, hoje, claro que com um outro formato, a gente fala muito numa cultura baseada na escrita, para que qualquer um possa compreender aquela informação a qualquer momento. E é engraçado porque quando eu me expresso e eu não coloco algo de forma clara, alguém da equipe fala, Felipe, não entendi, ou não está clara essa informação, porque a gente vai ajustando essas engrenagens, né? Mas para a gente traduzir um pouquinho mais para o empreendedor, quando vocês colocam quem do marketing, essa comunicação interna, o que é isso? É criar um grupo no WhatsApp? É ter um roteiro de e-mail? Legal. Quais são os primeiros passos? Cara, o grupo de WhatsApp já começa a funcionar bem, mas o primeiro passo, eu acredito, cara, que é uma coisa que as pessoas não acreditam muito, é aquela parada das declarações institucionais, tipo missão, visão e valores, tá ligado? Tipo, isso tem que estar muito claro na cabeça ou dos proprietários, dos empreendedores, ou da diretoria, sei lá, do board, enfim. Porque é essa parada, cara, que não pode ser um quadro que fica empoeirando na parede, ou, enfim, aqueles displayzinhos de mesa em sala de reunião. É esse cara que vai nortear o lance. E aí, com o passar do tempo, você vai ter contratações mais efetivas, você vai ter um turnover menor, porque o cara ele entrou sabendo daquela cultura, daqueles valores, daquela missão onde a empresa quer chegar, etc. Então eu comunico até mesmo antes da pessoa entrar. Com certeza. Exatamente. Então, assim, dentro disso, por exemplo, aí o Weber vamos montar outra empresa, que isso é super factível acontecer um dia. E vamos começar um projeto novo. Cara, qual que é a nossa parada? Qual que é o valor disso? O que a gente acredita? Que é a primeira coisa, né, meu? Onde a gente quer chegar? Beleza, colocou no papel lá, é isso. A primeira entrevista que a gente vai falar, cara, os nossos valores são esses, tal. Vamos, acredita nisso, acredita. Pô, já é a primeira pergunta, entendeu? E aí a pessoa que entra no projeto, cara, um empreendimento é um navio, né, cara? Você entrou lá, você tem que acreditar no capitão onde aquilo tá indo, né? Então, assim, isso já faz sentido. O que as pessoas, elas se perdem, acreditam no empreendedor, porque a gente acha que é tudo muito complexo. Tá? Pô, é um grupo de WhatsApp. Só que o que você vai colocar nesse grupo de WhatsApp? Figurinha e piada? Entendeu? Tipo, o que vai rolar lá dentro? Então, assim, pô, você pode colocar coisas legais ali. Meu, galera, vamos usar esse grupo de WhatsApp para todo mundo ficar na mesma página em termos de informação, que é uma estratégia de comunicação interna só, né? Mas o principal é, cara, dar um passo para trás. Meu, quais são os nossos valores? Quais são a nossa missão, os nossos objetivos? Pautar isso, fazer um quadro, colocar lá, falar pra galera, sabe? Tipo, frequentemente, né? Cara, eu acho que eu até para dar um exemplo, aí eu acho que talvez você esteja buscando um exemplo, né, do que fazer e tal. Eu acho que super legal, às vezes o cara não quer escrever missão, visão, valores, que ele acha que é essa burocracia toda, tudo aí. Cara, escreve, por exemplo, aqui, cara, quais são os valores do dono? O que ele acredita? Ou da empresa, né? Tipo, ele começa por ele. Pô, daí isso aqui, beleza. Eu escrevi o meu, o que eu vou levar para a empresa? Então, por exemplo, cara, minha empresa ela tem que ser ética. Beleza? Então, a ética é um negócio. Eu vou contratar um colaborador, beleza, como que eu posso fazer algumas perguntas que batam com esse valor? E é por isso que você vai encaixando. Então, pô, você já fez ali, definiu os valores da empresa, aquilo que você acredita para o seu business. Você já tem muito claro o que você quer vender. Porque, assim, um dos grandes problemas de quem está começando, do empresário pequeno, é porque, cara, precisa ter dinheiro. E aí você começou lá com um projeto, seja lá, vender sorvete de casquinha. Só que o mercado falou assim, pô, mas eu quero agora o sorvete... A paleta. Aí você fala, pô, eu vou do casquinha para paleta ou mantenho na casquinha? Daí você tá a paleta. Daqui a pouco o cara fala assim, meu, agora eu preciso de pipoca. Aí você fala, meu Deus, preciso ter pipoca. E aí você perde o seu foco, entendeu? E aí o teu colaborador também se perde junto. Então, assim, cara, você ter definido essas questões, seja valores, seja você ter definido bem o seu produto, seja você definido muito aonde você quer chegar, e aí você precisa fazer isso semanalmente. Não adianta que nem o Jairo comentou, pô, foi lá, colocou coisa, ou fez o grupo no WhatsApp. Tá, mas o que você vai fazer? E quais são as rotinas semanais que você vai fazer? Se não tiver uma rotina semanal, que você faça qualquer ação, seja uma reunião com o time, seja uma reunião de alinhamento, seja uma mensagem no grupo do que está acontecendo para alinhar todo mundo,
cara, dificilmente isso vai caminhar. Então aí você já coloca esse elemento, pô, então tem uma reunião semanal de alinhamento e eu tenho esses valores, e esse funcionário que está aqui, ele comprar esses valores e ele começar a cobrar outros colaboradores em cima desse valor, pô, a cultura está sendo disseminada. Já não depende mais do dono, tá formando, entendeu? O gatilho-chave, e assim, e a gente fala muito lá na agência, é quando a coisa mais gostosa é quando você vê alguém cobrando o que está na mesa e não cobrando a pessoa. Eu não vou discutir o Felipe, eu vou discutir o processo. Eu vou discutir o assunto. Eu não discuto mais pessoa, eu discuto o processo. Só que isso você não faz. Ô, pessoal, hoje nós vamos discutir processo, hein? E isso tem que ser diariamente. Então, quando você vê um colaborador falando para outro assim, ó, cara, eu acho que o nosso processo está errado, vamos rever, vamos subir isso para o diretor, vamos levar isso para o coordenador. E aí leva, ó, não é ele, não sou eu, é o processo. Vamos revisar? Pô, arrepia, cara. E tem que ter esse mindset do gestor, do sócio, de que o processo, ele não está pronto, né? Eu tenho essa crença. Ele é um organismo vivo, que nenhum processo está definitivamente pronto. Eu estou entrando numa vibe de estudar inteligência artificial para melhorar nossos processos, e eu tô pirando, porque tô vendo possibilidades de otimizar processos que eu já achei que estavam bons, né? Então, pegando esse gancho, Heber, eu vou lá e taco na parede a missão, visão e valores. Mas se eu não tiver esse ritual de conversar com o time, de falar sobre isso, vai ficar só na parede e vai ter outra cultura ali rodando no dia a dia. Roda porque fica muito... E roda outra cultura, exatamente. Fica muito distante daí, né, cara, da realidade da galera. A gente estava batendo um papo, cara, só para enriquecer cada vez mais esse podcast aqui, com o Concer. E aí você pode retomar essa talvez se eu esquecer, você me ajuda aí já. E aí ele estava falando que dentro de uma empresa familiar, tipo, até ele estava dando o exemplo do vendedor de carro, se eu não me engano, e ele falou que o dono, muitas vezes, ele tinha medo de mandar embora o seu principal vendedor, porque ele achava que tudo da empresa dele estava rodando no principal vendedor. Então a cultura que não estava sendo do dono, estava sendo em volta do principal vendedor, porque ele tinha medo de mandar o vendedor embora e perder. Era de carro mesmo? Era de carro. Você entendeu? Então o cara, ele cresceu a empresa dele estava legal, estava vendendo e tal, e aí, pô, mas aquele vendedor, ele vende muito. Só que a cultura, aí eu tenho que mexer na cultura para agradar aquele cara, então eu acabo perdendo a essência da empresa, entendeu? Porque eu tô muito na mão do cara. Sacou essa questão? E só pra gente colocar, né, a nossa audiência também na mesma página, né, o que é cultura? É, na minha visão e na visão de várias pessoas, né, do mercado no geral, aquilo que acontece quando nós, sócios, diretores, não estamos vendo. Exatamente. É mais ou menos isso, certo? É um conjunto de valores, de comportamentos, né? Que você é um contador, né? Tem a entidade contábil que é o CNPJ, uma entidade, uma empresa, né, cara? Enfim, ela, às vezes, ela representa os donos, mas ela cria um corpo próprio e tem que criar mesmo. Tipo, a 21BRZ é a soma minha, do Weber, do Apollo, que é o nosso outro sócio, e ela toma um corpo próprio. Só pra dar mais uma informação que é completamente inútil, mas o Mick Jagger e o Keith Richards, do Rolling Stones, eles ficaram, cara, anos sem se falar. Sem noção do que é isso, os principais compositores de uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos, eles não se falavam, mas eles entendiam que o Rolling Stones era muito maior do que os dois e que as pessoas amavam aquela banda, que eles precisavam fazer shows no mundo inteiro, porque fazia parte da história das pessoas. Isso é, entre aspas, né, um exemplo para entender o que é uma empresa. Então, assim, esse conjunto de valores, de comportamentos que você imprime nessa entidade, vira essa empresa. E aí, se o sócio tá ou não tá, o negócio tem que, né, um exemplo que aconteceu uma vez na 21, cara, já vai falar do 21BRZ bastante aqui, porque, né, somos porta-vozes aí. Um dos nossos colaboradores foi super bem vestido, assim. Falei, porra, meu, né, deu um tapa aí e tal. Pô, aqui é 21BRZ, meu. Sabe, cara, nunca a gente exigiu, né, vá fazer, sabe, mas já é um começo disso, entendeu? Pô, a gente atende grandes empresas, a gente tá no game, a gente é 100% execução, tamo pra cima, tal, pô, vou me vestir bem, meu, entendeu? Então, assim, ninguém falou pro cara isso, e ele colocou essa questão. Então, um exemplozinho aí ilustrativo, só pra... Legal. Eu costumo dizer que, né, no momento que a gente tá hoje com a Advice, por exemplo, existem coisas que eu acredito enquanto Felipe e existem coisas que a Advice acredita, né? Porque hoje, já com mais um sócio, com uma equipe mais robusta, existem valores como isso que você colocou, que separam da personalidade de pessoa física do Felipe, do CPF. Legal. E aí, então, abri um grupo no WhatsApp e comecei a fazer essa rotina de comunicação.
No começo, quem faz isso? O sócio, o gestor, ele faz isso de forma estruturada ou ele vai comunicando ali os insights? Como que vocês veem no dia a dia esse processo de endomarketing começando? Que às vezes a pessoa nem está chamando de endomarketing, mas ele está ocorrendo. Eu acho que volta muito naquele início do papo que eu falei, sabe? Tipo, se ele entender isso, ele já vai criar tudo estruturado. E quanto mais cedo ele replicar isso e ele, por exemplo, criar um procedimento, por exemplo, cara, a gente tem uma reunião segunda-feira às 9 da manhã. Então, às 9 da manhã ele tem que fazer essa reunião. Ele não pode deixar uma semana de fazer. Ele tem que fazer essa reunião. Ritual. O ritual. E aí entra, o que vai ter nessa reunião? O que vai falar? Como que eu trago as pessoas também para dar voz para ela, para que essa reunião também faça sentido? Senão ele lá abre, lá fica falando um monte de coisa e ninguém está prestando atenção. Então, como que eu também faço eu engajo o meu time para que essa reunião também seja produtiva? Eu vou falar de processo, eu vou dar uma notícia da semana. Por exemplo, cara, quando a gente era lá atrás, se a gente voltar no tempo, a gente fazia bilhetes de motivacionais mesmo assim, para tipo implantar uma cultura, tipo, você chegou no seu trabalho e tal, aqui é um ambiente legal, gostoso. Então a gente colocava todo dia, cara. Então, durante um ano a gente fez esse bilhetinho. Cara, isso é cultura, entendeu? Eu tô passando a cultura, é um ritual dentro do objetivo, é uma empresa alegre, viva, e eu tô imprimindo isso diariamente. E qual é o desafio de fazer esses rituais com um método de trabalho híbrido ou home office? O híbrido e o home office, eles exigem mais que você faça isso, né? Porque esse que é o grande lance. O endomarketing, ele era o patinho feio da comunicação, do marketing, entendeu? Ninguém tava nem aí. Eu trabalhei com endomarketing 1000 anos em uma grande empresa e tal. E, cara, endomarketing não tava na pauta das grandes reuniões, entendeu? Só que daí com o modelo híbrido e com o home office, cara, ele ganha um protagonismo muito grande. Porque, cara, como que você vai... Dele. Exatamente. Como que você vai transmitir valor, como você vai transmitir cultura com um cara que tá lá em Maceió, trabalhando, tipo, pra sua empresa, entendeu? Tipo, o cara não tá respirando isso aqui, tá ligado? Sacou? Então, aí ele ganha um protagonismo. E nesse sentido, quais rituais dá pra fazer? Cara, uma chamada uma vez por semana, né? Um call com câmera aberta, alguma dinâmica com os caras, enfim, uma série de ferramentas que dá pra usar pra você fazer com que esse cara se sinta parte disso e compre os valores dele, né? Da empresa, enfim. Nós na Advice temos uma jornada híbrida. Então, já antes da pandemia, ninguém fazia 100% presencial. Mas nós temos um ritual que é nosso All Hands, que acontece na última sexta-feira do mês, onde nós não damos bronca, nós não falamos sobre alguma dificuldade ou questões técnicas. Nós falamos sobre para onde nós estamos indo. Então, toda última sexta-feira do mês é sagrado, que eu e o Lucas, que são sócios, não marcamos mais nada na agenda, e é uma reunião sagrada para todos nós. Show. E aí eu tenho pensado no momento em que essa reunião precisará ser híbrida. Né? Eu coloquei essa questão, uma dúvida, Felipe, né? Como eu fazer essa reunião que a gente faz que tem uma dinâmica, que cada área da empresa organiza o coffee, que tem uma dinâmica que eles têm que se relacionar entre eles, a gente fazer isso no modelo híbrido. Acho que é o desafio de quase todas as empresas. Mas assim, Fê, eu acho que talvez, cara, você possa separar as caixinhas. Talvez você, para essa reunião, ela continue com o mesmo objetivo e talvez para o híbrido você tenha que pensar em algo novo. Mas você não matar o que você já está fazendo. Sim. E aí, quem não puder participar, aí é a questão, cara, para isso a gente vai ter que criar outra ideia. Então, assim, até que, por exemplo, você balize, será que tá fazendo sentido eu manter as duas ideias? Mas não, de repente, pegar o que você já faz e falar assim, como transformar. Exato. Tipo, não, cara, beleza, vamos oxigenar. Isso aqui tá rodando, tá dando certo, legal. Beleza, o que eu posso fazer? Por exemplo, tem um negócio que a gente fez lá na agência também, falando aqui da agência, que é sucesso interno. Então, o que é isso? Tem uma pessoa nossa que ela faz um trabalho do sucesso do cliente e ela faz o trabalho do sucesso interno. Então, por exemplo, assim, cara, a cada 15 dias ela tem agenda aberta para ouvir o colaborador, o que ele quer falar, o que ele coloca. E aí o pessoal agenda lá, tipo um psicólogo, entendeu? Tipo, vai lá, desabafa, fala, isso tá legal, às vezes comenta da própria vida. É um trabalho, é um desafio fazer isso? porque existe, tem confiança, etc e tal. Mas também é um processo que você também pode implantar, entendeu? Por exemplo, às vezes o cara tá lá, que nem falou, já falou lá em Maceió, ela faz uma reunião com esse cara, viu? Quero saber como você tá, se tá bem aí, se tá precisando de alguma coisa. Ouvir essa pessoa, trazer ela para perto. O que é o desafio é, por exemplo, como que você faz isso cada vez mais que você vai crescendo. Mas quando você tem um time reduzido, é mais fácil você conseguir ali alinhar essas pontas, entendeu? Então, a gente implementou um ritual no início de 2022 que era o feedback individual.
E inicialmente começou mensal e hoje ele é um ritual bimestral. E isso virou uma cultura. Então a gente sabe que, por exemplo, agora mês de fevereiro é mês de feedback. Então toda a galera fica empolgada para saber qual vai ser a contribuição que eles vão falar. E às vezes a galera senta na cadeira comigo com o Lucas e só compartilha a questão pessoal, não é nada sobre o trabalho, é sobre como está a faculdade. A gente percebe uma mudança no período de quando o feedback cai em período de provas, a galera está todo tensa, a galera que está estudando. Legal. E é com esse objetivo mesmo, de a gente ouvir pela perspectiva do colaborador como ele está se sentindo. Você colocou um ponto, né, de você mudar ou criar algo novo. Alguns empreendedores falam, Felipe, mas de onde eu tiro as ideias? Vamos ir para esse ponto. Para criar endomarketing, para ter um endomarketing, precisa ser criativo? Cara, precisa, mas assim, a gente tem uma academia chamada Academia 21 Live. Eu não tô fazendo merchan porque é de graça, tá? Boa. Então só a eu procuro ideia lá. academia.21live.com.br, se inscrevam, é R$0, sempre vai ser. E a gente coloca semanalmente ideias de endomarketing, tá? Então, inclusive, é a pauta que mais a galera faz download, são as ideias de endomarketing. A gente coloca de várias formas, ideias para onboarding, ideias para aniversário, festa de empresa, datas comemorativas, enfim. Eu acho que o mais importante dessa dinâmica toda, da criatividade que você perguntou, além de você se inscrever na Academia 21 Live, é ser simples, cara, é fazer o arroz com feijão bem feitinho ali, sabe? Não precisa soltar um cometa, ir para Marte, voltar, mas, cara, se preocupar mesmo, se você tem 3 colaboradores, 2 colaboradores, como que essas pessoas estão se sentindo? Elas sonham junto com você, o sonho delas está sendo compartilhado com o sonho da empresa. Bater um papo mesmo, igual você tem esse ritual de a cada 2 meses, eu acho sensacional. A cada 2 meses é bastante trabalho fazer, né? A gente faz 3 dias de agenda, né? Exatamente. Então, assim, é um one-on-one bem legal aí. Então, assim, mais conversar mesmo. Beleza, agora eu tô com 10, 15 pessoas, 20 pessoas. Pô, você vai amplificar esses rituais, né? Colocar numa agenda. Mas o mais importante, assim, como é que o time tá? O que tá acontecendo? Sem grandes projetos mirabolantes, sabe? Porque, assim, o principal é fazer. A gente, como tem um drive muito forte dentro do marketing lá, para os nossos clientes, a gente deixa muito claro para o nosso time. A gente atende, por exemplo, a Metsu, uma mega de uma indústria. A gente faz endomarketing para eles já há, 3 anos. Cara, uma multinacional, o RH tem, 50 pessoas. Tipo, óbvio que a gente vai conseguir fazer muito mais coisas lá dentro do que para a própria 21BRZ. Sim. Mas a gente também não pode pecar no básico ali, entendeu? Então, adequar o tamanho, a proporção da empresa, etc, sabe? Quando a gente fala de básico, seria essa rotina, pelo menos semanal, de se comunicar com o cliente, com o colaborador. Isso. O que mais a gente poderia colocar na mesa como o básico para qualquer empreendedor dar os primeiros passos para o endomarketing? Ótimo. Pode ser num grupinho de WhatsApp ou por e-mail, enfim. A gente gosta muito de um reporte semanal. O que é isso? Nossa, um reporte. Não, cara, bullet point, o que está acontecendo? As principais questões que estão envolvendo a empresa ali. E se você quiser formatar no WhatsApp mesmo, colocar uns emojizinhos ali e tal, um formatinho legal. Cara, essa semana ou semana passada aconteceu isso, aquilo, tal. Coisas que fazem parte da vida do colaborador ali. Para que não gere o ruído de, na Copa ali o cara tomando café, você viu que fulano vai fazer tal coisa, lá dentro do tal projeto, a gente não tá sabendo. Então a gente comunica novos colaboradores um dia antes de ele entrar. Então a galera já tá sabendo, tem várias coisas, né? Mas coisas que, cara, por exemplo, se eu tô trabalhando aqui na Device, faz de conta. Amanhã tem outro cara na minha frente, por que esse cara, entendeu? Então assim, são coisas simples, né? Eu acho que dessa questão para complementar, cara, seja você, por exemplo, dessa rotina, mas, por exemplo, quebrar, por exemplo, em caixinhas, né? Então, por exemplo, primeira coisa, né? Todo mundo tá alinhado com os valores da empresa. Segunda coisa, todo mundo sabe o que a empresa vende? Tipo, seus colaboradores sabem o que você vende? E aí, beleza. Quando for entrar um colaborador novo, está acontecendo? Quando tiver alguma coisa de cliente que é legal comunicar, seja uma entrada de cliente novo, seja, de repente, algum acontecimento, algum projeto legal que conseguiu realizar com o cliente. A gente tem lá o mural do elogio virtual, que é o mural do elogio virtual que, tipo, quando um cliente dá um feedback positivo. A gente tem o mural do elogio, que é, tipo, puxada de orelha, que é, tipo, quando também o cliente também dá um feedback negativo. Às vezes o cara fala, pô, não ficou legal, porque a gente trabalha com arte, né? Então é meio que natural, elogiar e a coisa, elas andam ali, né? É subjetivo, né? Exatamente, só que ela tá ali. Então, pô, o caminho. Então, a gente tem várias coisas que você pode fazer para comunicar isso aí. E aí você vai utilizar desses canais. O que você precisa falar em reunião, você fala. O que você precisa informar por grupo, você fala. Então, acho que, assim,
o mais importante de tudo é a gente pensar, pô, todas as informações elas estão chegando e tá todo mundo alinhado, porque o ruído é o que desgasta. O ruído e assim, as pessoas elas tendem a mirabolar aquilo que não é. E às vezes muita mensagem você não pode escrever, muitas mensagens você tem que falar. Porque o escrito é a interpretação de quem está na outra ponta. Talvez quem está escutando esse podcast e o cara está lá ansioso, talvez ele fique mais ansioso. O cara que às vezes brigou com a esposa, com o namorado, sei lá, ele vai escutar de uma outra forma, porque é o sentimento da pessoa. Então, eu acho que esse também é um ponto que deve ser ponderado. Isso aqui eu vou comunicar em reunião, ou isso aqui eu vou, de repente, dar um feedback e você vai balizando. E às vezes na reunião você tem que falar. Então, por exemplo, uma reunião que você vai começar a semana. Não pode começar uma reunião de segunda-feira 9 horas da manhã, descendo o cacete, né? Em todo mundo. Não dá, né, velho? Então você vai entrar com uma mensagem positiva, depois você vai falar dos principais acontecimentos, depois você vai falar assim, cara, ó, galera, essa semana foi super legal, a gente teve um feedback positivo, ó, o tal cliente falou tal coisa, ponto importante para melhoria, então fica o recado para todo mundo, porque a gente é um time. E aí, cara, você vai usando dos elementos para que você reforce as palavras que você quer que dentro da sua empresa circule. Você mesmo falou. Se você trata todo mundo como um time, o que você quer quando você está fora da empresa? Que alguém fale, pô, a gente é um time. Sim. Você não quer que alguém fale, a gente é uma família. Porque para você a família não faz sentido. Então você precisa reforçar o tempo inteiro as palavras que fazem sentido para você. Então isso você vai reforçando semanalmente, você vai reforçando na sua comunicação, até que isso vai entrando dentro das pessoas. Então não é tão milagroso. E às vezes a galera quer fazer algo tipo assim, não sei se já aconteceu com você, de você trocar ideia, mas muitas empresas, pô, preciso chamar um cara para vir aqui e dar um up no meu time. Ele não vai resolver seus problemas. Vai resolver por 15 minutos ali só. Vai dar uma adrenalina na galera, umas dopamina no sangue e depois vai voltar tudo normal. No dia seguinte você que vai falar. Exatamente. Então, cara, acho que são vários fatores ali, entendeu? Mas são elementinhos que você vai colocando nesse... Cara, tem um conceito legal também pra galera que já tá com um time um pouquinho maior aí, sei lá, 5, 6, 7 pessoas, 15, né? A partir de umas 10, acho que já dá pra dar uma brincada nisso. Que é você mapear o seu time em 3 grandes pilares, 3 grandes caixas. Uma são os engajados, sacou? Outra, os não engajados, que é a galera que tanto faz. E outra, os negativamente não engajados, que é o cara que vai falar mal o tempo inteiro. E aí, se você tem 10, 12 pessoas, enfim, né? A partir de um volume de pessoas, de colaboradores do seu time, cara, chame cada um desses pilares. Você pode fazer randômico, chamar, né, frequentemente cada um deles, enfim. Mas esse negativamente não engajado, ele é muito importante para a parada. Isso a gente já sentiu na pele várias vezes, inclusive em clientes. E aí a estratégia, de fato, é fazer assim, cara, como que eu transformo os não engajados, que é o cara que tá tanto faz, para engajar, e como que eu transformo o cara não engajado, negativamente não engajado, para um cara neutro, tipo, que já tá entendendo mais. E aí, geralmente, quando esse cara é negativamente não engajado, tá claro a parada aí, meu? Tá. É? Você tá anotando alguns insights já. Quando o cara é negativamente não engajado, ele geralmente é assim porque ele não entende o backstage de algumas decisões que a empresa tem que tomar. Exatamente. Então ele pega a ponta do iceberg. E aí você chama esse cara para trocar uma ideia, você sabe quem ele é. Porque assim, pessoal, sabe quem todo mundo sabe, enfim, né? Inclusive, se você não sabe, você é esse cara. Exatamente. Não precisa de uma fórmula mágica para achar esse público aqui, né? Eu acho que até o pessoal que tá engajado e não tá tão engajado, você pode até se confundir, mas aquele que tá totalmente desengajado, ele tá nítido para um gestor. Né? Exatamente, cara. Então, assim, e aí você chama essa pessoa para trocar uma ideia, e começa a não justificar, mas explicar alguns movimentos que a empresa teve que fazer e questionar, pedir a opinião dele mesmo, assim, cara, o que você faria nesse lugar? Tipo, e aí o cara falou assim, puta, eu não tinha esse ponto de vista, eu não tava do outro lado do balcão e tal. Ele nem tem que estar, às vezes, porque ele tava fazendo uma função dele, etc, né? Mas quando ele amplifica a visão dele, ele fala assim, putz, realmente, acho que no seu lugar eu tomaria essa decisão mesmo, tal. E aí você vai conseguindo passar esse cara para um outro quadrante de, beleza, agora eu tô neutro e muitas vezes, agora eu tô engajado, eu tô entendendo o porquê das questões, né? Por que vocês tomam essa decisão? Por que a empresa tomou essa decisão? Então, essas 3 caixas, é muito legal você fazer esse mapeamento. A partir de uns 5, 6 colaboradores, você já consegue fazer, enfim, 10, tem que ter um volume legal. Porque daí você fala assim, esse cara aqui, né, vai disseminar, vai extrapolar, que é o super engajado,
e assim por diante, cara. Seria a mesma lógica do NPS, onde eu pego o promotor. Os detratores, a ideia é transformar em neutro ou em promotor, e os neutros subir para promotor. Seria a mesma lógica. Exatamente. E aí, é legal você fazer um problema que as empresas enfrentam, né, cara, é a fofoca, né? Quem nunca, né? Exatamente. Tipo, uma fofoquinha todo mundo gosta, né? Pô, aquela conversinha no corredor ali, o cafezinho, pô, você viu fulano, blá, então. Só que dentro de uma empresa, cara, a fofoca ela é extremamente prejudicial. Pra quem? Pro fofoqueiro, velho. Pro cara que tá falando e pro cara que tá participando e pactuando daquilo. Então, se a gente pode dar um conselho, que é horroroso falar isso, não sei lá, mas não participe desses momentos, sabe? Tipo, contribua com a parada. Se você não tá feliz, comunique seu gestor, etc. Porque a gente pensa muito no agora, assim, é muito imediatista, né? Mas, por exemplo, a gente tem relacionamentos de negócio, você com certeza tem. O dia eu conheço faz uns 1000 anos já, o pessoal tá aqui atrás das câmeras. Se eu falo mal, se o cara que fica na Copa falando mal de todo mundo, falando de chefe, eu já vi várias pessoas perderem oportunidades, cara, incríveis, no médio e longo prazo. Porque daí, surgiu uma oportunidade, vou chamar o fulano. Puta, mas ele ficava descendo o cacete em todo mundo na Copa, E eu era amigo do cara. Puta, não dá. Então, assim, a fofoca é muito ruim. Então, a estratégia de um endomarketing bem feito, assim, cara, onde que a gente pode fazer com que... Fofoca sempre vai existir, mas que ela não sobressaia as informações oficiais da empresa. E o risco muito grande é quando tem os líderes ou o gestor contribui para esse processo. Aí, cara, Aí complicou, né? Aí já era. Nada a ver com o assunto, mas meio que a ver dentro dessa jornada que o Gério levantou. Mas sabe o que eu acho que é legal aqui trazer uma reflexão para o pessoal? É porque, assim, se você pegar os mais antigos, o tipo de colaborador, de funcionário, ele era um. Então, por exemplo, sei lá, cara, o cara abriu lá um carrinho de cachorro quente, daí era meio pau, porrada, vai, você pega lá. No tempo antigo era muito vai. E talvez hoje não faça mais sentido essa conexão, talvez não faz mais sentido essa dinâmica. E aí eu acho que é o papel do empresário, é o papel de quem está na liderança, entender que o colaborador, esse papel que o Jair falou, de amplificar a visão do cara, ele é do líder, ele é de quem está na ponta. E é um papel educacional. Porque o cara não teve isso antes. E a empresa, ela faz parte da vida do cara. Se ela faz parte da vida do cara, uma das funções dela é educar esse cara. Seja para esse cara continuar, ou seja para falar, meu amigo, infelizmente... Não dá. Não dá e tá tudo bem. Então, assim, talvez eu acho que as empresas, assim, nesse sentido, elas precisam entender que ele tem um papel fundamental dessa educação. E não é a educação da escola, mas a educação do business, a educação do que a empresa quer para ela, do que a empresa olha. Porque é um papel educacional, você chamar essa pessoa, você muitas vezes dá o feedback. E o que a gente percebe muitas vezes é que a galera, por exemplo, assim, pô, eu não devo satisfação, eu tô no topo, quem é essa pessoa? E aí, esse movimento, hoje em dia, não faz mais sentido. E como vocês veem a questão do endomarketing para a comunicação, essa comunicação intergeracional? Vou dar um exemplo para vocês. A gente teve uma situação onde uma pessoa com uma idade maior, né, entrou pro time, e ela me falou assim, nossa, é eufórica essa dinâmica, porque eu estava acostumada para pedir uma folga, para pedir uma autorização, fazer um ofício, imprimir, bater o carimbo, assinar e pedir. E aqui não, eu mando uma mensagem no chat ou abro uma solicitação de atendimento. E a gente tem, né, no dia a dia, a gente vai tratar com clientes de geração 1 a X e da mesma forma com colaboradores. Como fazer com que a mesma mensagem que sai do Felipe chegue no colaborador que tem 15 anos e no colaborador que tem 60, por exemplo? São desafios aí, né, cara? Nem gosto tanto dessa palavra, mas uma vez que estavam estabelecidos os valores e os objetivos, a comunicação é da forma mais simples possível, mais objetiva possível, para que todo mundo assimile aquilo, né? E como vocês veem também, quando a empresa ela tem uma rotina de endomarketing, ela continua comunicando algumas questões, mas ainda lá na ponta tem pessoas que não estão seguindo o processo. Vocês entendem que é uma falha nesse processo, ou um ruído nesse endomarketing, ou é o formato de ajustar ali a cultura que as pessoas estão ouvindo, mas não estão captando a mensagem? Cara, a questão de processo pode falar um pouco com mais dores nas costas aí, mas assim, cara, o processo ele precisa ser útil, né?
Porque se ele não for útil, por exemplo, para eu colocar essa xícara aqui, eu preciso te mandar uma mensagem, mas a mensagem não é uma trava para eu colocar essa xícara aqui, o cara não vai mandar, entendeu? Ele vai colocar a xícara e não vai mandar mensagem. Então, acho que extrapola um pouco a dinâmica aí, né? Eu acho que todo processo, ele não pode, por mais que seja burocrático, ele não pode ser burocrático, entendeu? Então, assim, quando eu digo burocrático, eu digo no sentido de, por exemplo, todas as etapas, elas têm um propósito, é funcional no sentido de ser... É igual, por exemplo, um rio, ele está descendo, tem um monte de pedra que ele vai bater, ele vai desviar, mas ele vai chegar no final. Será que dentro do seu processo você não consegue tirar algumas pedras para deixar que o rio voa mais flat? Então, tipo, a dinâmica é essa. E aí, quando você fala, por exemplo, dá esse exemplo que você colocou, cara, se você é um líder de verdade mesmo, e você consegue enxergar isso, se você está conectado direto, por exemplo, tem uma empresa que você é o líder e os seus colaboradores, você é dono e colaborador, ou você é o gestor e seu colaborador, se você vê que a mensagem não está chegando lá, é muito simples, cara, é só você chamar o cara para bater um papo. O que não pode é, por exemplo, assim, um relacionamento, eu gosto muito de dar esse exemplo. Um relacionamento, ele não termina porque eu derrubei uma xícara aqui, quebrou. Um relacionamento, ele termina todo dia quando algo mal resolvido não foi resolvido. É isso. Então, por exemplo, cada vez, se você identificou e você sentiu que ali tem um feeling, chama esse cara para conversar. A gente gosta muito do sexto sentido, né? A gente brinca muito. E a gente fala isso lá, né? Diz, pô, às vezes você tá com o cliente, se teve um sexto sentido ali que você acha que vai acontecer algo, já avisa pra gente já ficar ligado. E às vezes o cara fala, viu, senti tal coisa no cliente. Daí você já tenta movimentar para tentar antecipar. Porque quanto mais cedo esse ruído você eliminar ele, com certeza você não vai ter um problema lá na frente. Então, se você tem uma agência menor, você tem uma empresa menor, você sabe, cara, chama o cara para trocar uma ideia. E aí, é conversa 1, é conversa 2, é conversa 3. Pô, se o cara não deu, você precisa desligar esse cara. Isso é muito importante. Tipo assim, você tem que desligar o cara. Tipo, o cara não deu, tá tudo bem. O que é maior? O colaborador manter ele lá ou os valores, o futuro da empresa? Exatamente. Né? Os gringos têm uma frase fortíssima que é hire slow, fire fast, né? Tipo, contrate devagar e demita rápido. Essa frase, cara, por mais difícil que ela seja, ela é muito significativa, porque uma contratação errada, ela perde, né, geralmente 6 meses do seu tempo, cara. Porque você vai demorar 2, 3 meses para esse cara se adaptar. Aí quando você identifica isso, com certeza você identificou antes que esse cara não é adequado, e aí você vai ter que abrir uma nova vaga para hire slow, para contratar devagar, e aí já foi meio ano, cara. Exatamente. E eu dou risada porque se a gente senta numa mesa, qual é a dor de todo mundo? Contratação, recrutamento e seleção, turnover, né? Então, acho que tá a dor que tá, a ferida que tá aberta em todos os empreendedores hoje, né? Acho que isso é uma realidade. E pessoal, como que vamos lá, né? Eu tive um insight, quero começar uma rotina de endomarketing. Como que eu organizo isso? Qual é a dica para organizar esse processo? Vou utilizar um Google Agenda, vou colocar um alarme para fazer toda segunda-feira minha mensagem lá no grupo do WhatsApp. O que vocês dão de dica para quem está começando a organizar? Ou ele vai precisar criar um mapa mental, contratar um software? Qual é o caminho? Cara, o caminho é ter um dono, um pai desse projeto, primeira coisa. Quem que vai tocar isso? Porque, né, cachorro com 2 donos morre de fome, né? O ditado é um dos mais... Aliás, se é um ditado é porque alguma coisa tem de verdade nisso. Então, tem um responsável por aquilo, né? Quem que vai ser o pai do endomarketing na parada? Ou o pai da comunicação interna no começo, né? Já que você não vai fazer endomarketing extremamente elaborado. E aí criar ideias, por exemplo, uma reunião... Eu vou somar na sua, que segunda coisa, você tem uma agenda, cara. Uma agenda compartilhada, isso aí é óbvio. Se você tem 5, 6, 7, cara, se você tem uma agenda aqui, todo mundo enxerga o que vai acontecer. Cara, essa é a coisa mais óbvia. É muito óbvio, né? Mas... mas é muito óbvio, e eu já li 2 vezes óbvio, precisa ser dito, sim. E eu às vezes esqueço, né? Mas a gente atende diariamente médicos que estão fazendo agenda no papel e que se o secretário, a secretária precisa saber, não consegue localizar ele. Exatamente. Então é óbvio. Quanto custa um Google Agenda? Então, por exemplo, é só para somar no Jairo. O Jairo falou, vai ter um pai, beleza, esse pai tá lá, pô, tá todo mundo lá, pessoal, vai ter agenda, vai ter tudo que vocês precisarem saber, abre a agenda. Não tá na agenda, aí beleza, aí você fala com o seu gestor, fala com o seu líder, fala com o dono da empresa, pô, tal coisa vai acontecer. Por exemplo, cara, feriado. Feriado é um problema em todas as empresas. Vai trabalhar. Ponte, né? Dá pra focar, dá pra trocar. Aquela zona.
Cara, gente, a gente já colocou todos os feriados, tá lá na agenda. O que tiver, a gente vai seguir aquilo lá. Aí o cara começou a bibi, olha a agenda. Aí outro começou a bibi, olha a agenda. Cara, daqui a pouco ninguém tá, todo mundo tá olhando a agenda. E ele já sabe. Eu tenho uma premissa que toda a minha vida está na agenda. Legal. Toda a minha vida. Do exame médico ao treino, a um compromisso pessoal. E aí a gente estava numa reunião hoje e a gente discutiu justamente sobre isso. Então, por exemplo, se eu estou na minha sala e o Lucas, que é meu sócio, alguém perguntou, Felipe está aqui no escritório, é automático do Lucas falar, vê a agenda. Uhum. Porque a agenda vai estar marcando se o Felipe está em uma reunião ou não, se a reunião é presencial, se a reunião é online, então vai estar lá a informação, né? Acho que é muito disso. Exato. A gente poupa pontos de contato, poupa você ficar avisando, perguntando, acho que facilita como um todo. O próprio Google Agenda pode ser uma ferramenta também de endomarketing com o resto do time, né? Exatamente, com certeza, cara. Cara, é super, cara, que é super básico, né? Mas é pra não gerar ruído. Pô, o cara tá, não tá, é R$0, etc. Mas você perguntou de uma rotina, né? Pô, uma reunião uma vez por semana, já coloca no papel. Um resuminho do que rolou na semana, tipo, né, ações com cliente, etc. Pode ser no WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser nessa própria reunião. Legal. Calendário de aniversário da galera, para todo mundo saber. Pô, legal. A cada, sei lá, 2 meses, 3 meses, uma reunião com todo mundo, se possível presencial. Coloca um nome nessa reunião. Reunião de alinhamento, Reunião, vamos para cima. Reunião, Weber legal. Reunião, Jairo, Sei eu lá, gosto disso, eu gosto de dar nome para as coisas. Exato, porque daí cria um corpo, né? Cria um corpo, né? Então, mais? Se você tá grande, se a sua empresa já tem um corpo de, por exemplo, cara, você precisa disseminar treinamento, então, por exemplo, vai fazer um treinamento a cada 15 dias ou uma vez por mês, pô, já dá um nome, pô, eu tenho 21 talks, essa semana tem 21 talks, beleza, vamos lá. O que vai rolar? É um bate-papo pra galera colocar, oxigenar. Precisa ter... Então, assim, você vai colocando esses elementos e sempre colocando dono. Esse que é o muito importante. Porque, por exemplo, eu quero ter o papo do empreendedor. Mas quem que vai tocar o papo do empreendedor? Pô, se não tiver alguém, esse projeto ele vai acontecer uma vez e morrer no segundo dia. Boa. Exatamente. Então, assim, colocar essas informações, né, cara? Você falou de rituais, eu gosto bastante dessa palavra. Esses rituais, sei lá, 5, 6, 6, 7, 8, 10. Vou contratar uma pessoa, ela entrou, o processo de onboard, né? Da integração, para não falar onboarding, tipo... Cara, como é que vai ser essa integração? Que informações esse cara precisa ter no primeiro dia? Porque é um dos momentos mais importantes da história da vida do cara, é o primeiro dia de trabalho dele naquela empresa. Exato. Eu não esqueço dos primeiros dias de trabalho nas empresas que eu trabalhei. Alguns foram extremamente positivos, outros não. Outros eu entrei para melhorar esse processo. Então, pô, legal, tem muita oportunidade aqui para eu fazer. Eu acho que até o lance de você comunicar que um funcionário vai estar sendo demitido, foi demitido, entendeu? Tipo, você colocar lá o pessoal, não faz mais parte. As pessoas às vezes têm medo de comunicar isso. Cara, não faz mais parte, não precisa justificar, mas precisa informar. É muito importante, inclusive, né, cara? Você precisa informar, tipo, o Joãozinho não faz mais parte, a gente deseja todo o sucesso do mundo, tal. Beleza, e sucesso, tem que informar. Depois que você conversou com o cara, falou com o cara, você tem que avisar todo mundo. Assim, você avisou o Joãozinho aqui, logo em seguida avisar todo mundo. Não dá pro Joãozinho sair da sala e ele avisar. Sim. Tem que ser tipo, pá. Vocês colocaram uma questão, né, do ritual, a gente tem falado sobre isso. Eu gosto muito de uma reflexão que o cara acha que ele vai começar a empreender, que ele vai naquela visão, eu não tenho chefe e não tenho horário. Né? A gente sabe que o skin the game é outra questão. É, né? Outro jogo. Então você tem horário, pode não ter horário para começar, mas também não tem horário para terminar, e você tem vários chefes que são seus clientes. Eu vejo alguns empreendedores, a galera que está começando a empreender, não quer ter rotina. Né? E aí é uma visão minha, crença minha. Eu acho muito ruim uma vida sem rotina. Não estou falando para ficar escravo de uma agenda de forma tóxica. Mas a importância, por exemplo, de definir que todas as segundas-feiras eu vou fazer um kickoff com o time, vou fazer, e isso é sagrado definir, então isso é ritual. Eu tenho um respeito com o time, com a agenda. Acho que isso é um movimento sistêmico legal também de olhar, né? Cara, eu nunca conheci um empreendedor que é de verdade, na raiz mesmo, que o drive dele para empreender foi fugir de chefe e fugir de horário. Nunca. Se essa conversa começou com essas duas frases, meu irmão, fica na CLT, você não vai empreender. Os caras que querem que, né, tipo, até por causa desse mito, a gente tá no papo de empreendedor sensacional, né, cara, desse mito do empreendedorismo. Se o cara começar a falar assim, eu quero empreender porque eu não quero ter chefe, meu irmão, você vai ter 50 chefes se você tiver 50 clientes, bicho.
Hoje só tem um na sua empresa quando você é CLT. E tá tudo bem. Ou mais, né? Quando o seu cliente tem 2 pessoas, né? Exatamente. Então, já começa o papo por aí, né? Não quero ter chefe, não quero ter horário, tá? Vou empreender, enfim. Então, esses 2 drives já mostram que o cara tá um pouco longe do caminho. E outra coisa, cara, a natureza, ela é sábia demais, tá ligado? Tipo, o nosso corpo, velho, é uma rotina, bicho. Então, se você tem uma rotina saudável, seu corpo tá super bem, a natureza já dá, sacou? Então, assim, a rotina é super importante, seja ela qual for, né, meu? Principalmente numa empresa que é um organismo vivo. Se eu não tivesse uma rotina e o Weber não soubesse da minha rotina, seja operacional, tá? Porra, cara, como que a gente vai se entender? Como que essa empresa ela vai conseguir ir pra frente sem isso, sabe? Seja um empreendedor único, um MEI, etc, né, cara? E, Jairão, nunca, quando você fez um post treinando na hora do almoço, nunca ninguém respondeu lá no direct treinando em horário de herdeira? Então, quando a gente sai 10h30, 11h, meia-noite da empresa, também ninguém manda, tipo, e aí, né, tô no bar aqui, você tá trabalhando. Então, a gente nem se preocupa com isso, assim, muito, né? Eu acho que também esse cara que fala, né, essa pessoa que fala, tipo, eu não quero ter rotina, irmão, ele tem uma rotina, ele só não sabe. Exatamente. Entendeu? Cara. Ele só não sabe, cara, mas ele tem. Porque assim, não tem como você não ter uma rotina, porque você vai acordar, você vai dormir. Isso já é uma rotina. O ciclo cartesiano, né? Não tem como. Então, assim, mas tem uma galera que nem isso respeita, né? Mas é muito. Acho que assim, entra muito numa falácia, sabe? Numa parada que, tipo, não faz sentido, porque o cara tá sendo escravo, só que ele não quer enxergar pra isso. Tipo, porque ele tá sendo escravo do que ele tá falando, mas ele tem uma rotina. Mas eu não tem como, cara. O dia tem 24 horas, você precisa fazer as suas coisas. Então, ou você vai criar a sua rotina, ou ela vai ser criada automaticamente. De forma automática, né? E quando a gente olha para o futuro, né, do endomarketing, da comunicação interna, pensando nesse movimento pós-pandemia, da galera que ficou trabalhando de casa, aí as empresas que falaram, não, a partir de agora todo mundo presencial, né, virou meme, né? Não, eu não vou me candidatar numa vaga que tem aqui para a empresa, né? Virou meme nas redes sociais. Como que vocês veem o futuro do endomarketing? De uma comunicação harmoniosa, de uma equipe alinhada, não necessariamente estando todos falando a mesma língua, idioma, não estando geograficamente no mesmo lugar, tendo crenças diferentes, porque, né, a gente viu esse movimento de importação de mão de obra. Quantos países contrataram mão de obra brasileira e que momento a gente vai contratar mão de obra de fora também? Manja, eu quero dizer. A gente tem falado muito sobre acessibilidade e aí falando de advice contabilidade, nós temos discutido sobre isso, né? A empresa está acessível em relação a processos, a arquitetura, hábitos, no sentido de inclusão mesmo. Se eu tiver uma pessoa que tenha deficiência visual, ela consegue acessar as informações? A gente tem entrado nesse movimento. Mas quando a gente fala do endomarketing, pensando em novas gerações, uma geração mais acelerada, essa galera que está entrando nova nas empresas, essa possibilidade de ter liberdade geográfica, o que a gente tem de novo ou de novidade, de inovação pela frente? Cara, ótima pergunta, muito boa. A gente vê a tecnologia como um braço muito grande nesse sentido, né? Então, inclusive, a Academia 21 Live é um portal que a gente usa para os nossos próprios colaboradores e a gente abriu isso. Então, assim, o processo de onboarding dos nossos colaboradores é fazer alguns cursos que estão na Academia 21 Live liberado para quem for. Então, o nosso time é treinado da mesma forma, que a galera pode ter esse acesso gratuito, né? Então, a gente vê a tecnologia como um braço fortíssimo nesse sentido. A gente está para lançar agora um novo software chamado 21 Happify, que vai medir o humor dos colaboradores, tá? Se ele está feliz, se ele está se sentindo bem, se ele está triste, se ele está, né? E aí, por exemplo, assim, o Weber notificou o software que numa sequência de 5 dias ele estava triste. Na hora vai uma comunicação para o gestor imediato para chamar esse cara para conversar, trocar uma ideia com ele, ver o que está acontecendo. Então, mas daquele curioso, né? Mas essa medição, ela vai ser como? Ela vai ser um pop-up na tela dele uma vez por dia. Ele tem a opção de colocar os emojis ali, o sentimento que ele tá, ou simplesmente fechar a janela e não responder, o que é um KPI também. Boa. Entendeu? Então a gente tá para lançar, inclusive em fevereiro a gente vai começar os testes e para implementar isso e ajudar as empresas a entenderem, porque assim, o colaborador, o feeling dele, ainda mais quando tá distante, né? Você não tá vendo se o cara tá triste, se ele tá no corredor ali, você consegue saber o mood da pessoa, né? Mas longe fica mais difícil. Então essa ferramenta vem para ajudar de verdade. Então a gente já conversou com algumas empresas que são clientes nossos, a gente está, né, desenvolvendo o produto para eles também,
E aí eles vão plugar com uma consultoria de RH, com psicólogos, entendeu? Pô, o cara tá numa sequência demonstrando que tá triste. Pô, vamos colocar um trabalho mais intenso aí, né, mais profissional, para entender o que tá acontecendo por trás, para que, né, no futuro, no médio e longo prazo, se reflita também no trabalho dele, para que ele fique bem de fato, né? Antes de fazer uma pergunta que eu quero colocar para vocês, quando a gente fala de empreender, né, nós estamos falando também de rentabilidade financeira e de lucro. Legal. Como que isso influencia no lucro de uma empresa? Mas antes de entrar nessa pergunta, eu queria puxar um gancho. Como que começou esse insight de vocês atuarem no desenvolvimento de tecnologia também, de software? Cara, a gente curte muito... Tudo começa com uma dor, né? Tudo começa com uma dor. Tudo começa com uma dor, cara. Esse aqui é o lance. Não sei se você quer falar. Cara, eu trabalhava numa multinacional que eu tinha 200 distribuidores pra tocar lá. E eu tinha várias dores. E eu falei assim, eu preciso de um sistema assim, assado. Um dia eu tava falando com ele, cara, eu preciso de um software que faça isso, aquilo. Tá? Bom, eu desenho, vamos fazer? O Weber já tinha um background de tecnologia, de desenhar software. Eu falei, porra, vamos super. E aí nasceu o nosso primeiro produto. E a gente ficou viciado nessa parada, entendeu? Tipo, de ferramentas que possam ajudar. E aí você manja de desenhar o software, é isso? Tipo um arquiteto, né? Um arquiteto de software. Uma curiosidade mesmo. Tipo um arquiteto de software. Eu trabalhei muito tempo, né? Em software, tá? Eu sou da época do C++, na época do Clipper. Então, eu trabalhei, tive uma empresa de software, né? Então, eu não sou programador, né? Eu não programo. Mas a lógica de programação eu entendo bem. Então, aí eu, tipo... Ó, isso aqui, daí você desenha e aí o programador só vai lá e programa. Porque, assim, a regra do negócio no software, ela é muito importante, entendeu? Então, assim, não só ter o programador, mas o que ele vai programar. Então, desenhar essas regras, fazer teste, colocar essas coisas, eu passei muito tempo. Então, tinha essa noção bem aflorada, assim. Então, a gente desenhou, também tinha uma dor dentro da agência, que acontecia porque a gente atendia franquias. Então, assim, era uma dor universal que ela se complementava. E, cara, pô, vamos fazer. Aí a gente, pô, achamos um sócio aí que comprou o nosso sonho, que veio para ser o programador também. Boa. E aí, cara, iniciou. E aí, quando você entra nesse universo, ele é um universo que ele nunca morre, né? O Windows está aí para provar isso, o Linux está aí para provar isso. É um organismo vivo, cada dia tem que colocar coisa nova, tem que implementar, então nunca morre. Então aí vai indo. E você vai usando a tecnologia para somar no seu business, né? Nós definimos como pilar para os próximos 2 anos na empresa pessoas, processos, tecnologias, né? Então é um tema que está bem quente, por isso que eu cantei a bola aqui, tem estudado sobre inteligência artificial, como isso vai impactar o nosso dia a dia. Então era só uma curiosidade de como surgiu essa ideia. Mas para a gente caminhar para essa pergunta, como que o endomarketing influencia no caixa? No caixa? Cara, excelente pergunta. Porque o cara que está começando uma empresa, ele está focado em resultado financeiro. Legal. Às vezes ele está focado no financeiro de forma tão hiper focada que ele esquece o marketing, que ele esquece o jurídico, que ele esquece o processo, que ele esquece o RH. Como que o endomarketing reflete no caixa? Legal, vamos lá. Uma vez que você tem com seus valores bem estabelecidos, o endomarketing vai trabalhar para que esse valor seja comunicado e seja estampado, no melhor sentido da palavra, estampado nos seus colaboradores. Legal. Você tem um processo de onboarding, de integração super bem feitinho, e essas ações, elas transbordam para as redes sociais, para a vida dos colaboradores. O cara tá no almoço de domingo falando, trabalho numa empresa super legal, etc. Bom, para contratar, você já vai conseguir contratar com menor tempo, ou seja, vai diminuir o seu custo de contratação. Outra coisa, se esse colaborador está confortável dentro da empresa, ele é bem comunicado, ele está alinhado, está na mesma página, o seu turnover vai diminuir, entendeu? Então, essas coisas, e outra, esse valor vai chegar nos seus clientes também. Pô, isso a gente vê, assim, e por favor, sem megalomania aqui, nossos clientes elogiam muito o que a gente faz. Assim, transborda a nossa carteira de clientes, os caras querem fazer coisas que a gente faz para a própria 21BRZ. Ou seja, já está gerando mais negócio. Não é o foco principal ali, né? A gente não está fazendo um processo de onboarding legal, mas quando esse colaborador, ele está muito confortável, ele vai produzir muito mais, ele vai entregar mais, ele vai acreditar mais na empresa, ele vai vender muito mais a empresa para a comunidade. Então, cara, é quase que intangível, mas com certeza o seu fluxo de caixa vai ficar melhor do que se você não fizer isso. É a mudança de mindset, né? Exatamente. Você vê o processo de uma forma mais ampla. Né? Total. Cara, se você fazer uma metáfora meio bobinha aqui, mas, por exemplo, o que custa mais barato? Você atender um cliente que já é seu ou você trazer um cliente novo?
Então, tipo, se você pensar nessa dinâmica, pô, as pessoas sempre pensam em buscar um novo cliente ali, né? Tipo, sacou? Mas às vezes esse cliente que já é seu é mais fácil você vender ele. Então, se você investe em marketing, aquele colaborador que está ali, se ele está alinhado a seus valores, se a competência dele comportamental tá ok, a técnica você treina. Sim. Assim, só para contribuir, né? O seu colaborador vai ser um vendedor da sua empresa. O seu ticket médio tende a aumentar dentro da sua própria carteira de clientes do que um cara que está jogando contra o tempo todo, sabe? Eu gosto bastante da estratégia que o Alexandre Strevec, quando assumiu o Multilaser, ele cita, né? Que ele já tinha um canal ali com a papelaria, vendendo cartucho, né? E aí ele pensou, por que não importar e começar a vender outros produtos para a papelaria? Então ele já tem um canal, né? Então vender para cliente é muito mais fácil do que abrir novas frentes de venda, né? E é a mesma metáfora para o colaborador. Né? Exatamente. E outra, quando você vai numa, sei lá, geralmente varejão que pega bar, padaria e tal, que o próprio colaborador fala mal pra você da empresa que ele trabalha, entendeu? Isso acontece mesmo. Pô, acontece pra caramba, mas assim, caramba, meu, o cara tá falando mal ali, sabe? O chefe dele que tá doido, tá sentar 2 vezes depois. Sacou? Eu tô no papel de cliente naquele momento, sabe? Então, isso aí... Será que o gestor consegue perceber isso? Cara, se ele Porque isso não é um exemplo incomum. É um exemplo comum, que você percebe em alguns tipos de estabelecimento. Mas você acha que o gestor dessa padaria, desse restaurante, percebe isso ou ele tá numa incompetência inconsciente ainda? Cara, eu acho que se ele tiver no dia a dia, no game, skin in the game, com certeza ele vai saber. Se ele for um sócio investidor, talvez não. Se ele for o cara que, vou abrir lá um restaurante, coloco dinheiro e vou para Las Vegas jogar, não vai saber não. Mas eu acho que o cara que tá é aquele lance, cara, é assim, energeticamente, eu sei que essa palavra é ruim de falar, mas assim, você sente na energia das pessoas quem que tá, quem que não tá, vibra, entendeu? E aí é uma questão muito de tomada de decisão, e talvez aí depende muito do contexto, porque dependendo de segmentos, é difícil você ter profissionais, às vezes o cara faz uma opção do tipo, cara, eu vou manter esse cara aqui mesmo sabendo, vou fechar o olho, porque é difícil eu trazer alguém novo, entendeu? Então talvez... Difícil, né? Em algum momento... decisão que ele tem que tomar, né? Faz ninguém, parte da ninguém vai poder tomar por ele, né? Mas essa é uma dor, né? A gente ouve no dia a dia. Nossa, mas esse colaborador não tá alinhado, mas se eu tirar ele, nossa, mas se ele quis deixar outro, né? Eu acho que isso também... A gente aprendeu na dor, muitas vezes lá na coisa, assim, ó, agora a gente tá bem definido, paciência, agora não deu certo. E o processo de desligamento, ele pode ser bem mais humanizado, né? No sentido assim, por exemplo, esse trabalho que o Weber falou, do sucesso do cliente interno que a gente tem lá hoje, foi oriundo de um processo muito legal com os nossos clientes externos. A gente implementou esse processo, deu super certo, vamos agora fazer internamente, que é abrir, a Thaís que cuida com maestria lá, abre a agenda dela, quem quiser conversar, tal. E quando tem que pontuar algo, há uma formalização dessa pontuação, tipo, olha, Felipe, aconteceu isso, aquilo, tal. É uma conversa ali por e-mail, né? E quando você vai desligar a pessoa, você simplesmente mostra aqueles pontos, entendeu? Olha, a gente conversou no dia 12 de dezembro de 2022 sobre essa dinâmica, não houve uma reação da sua parte. Depois a gente teve uma outra conversa com os mesmos pontos, também não houve uma reação e por isso a empresa está desligando. A pessoa entende aquilo, sabe? Tipo, é isso, sabe? Tipo, fica muito claro. Você também economiza em N outras frentes que você poderia gastar ali, né? Enfim, de estresse, de uma série de coisas. Então, assim, tinha um professor meu na faculdade que ele falava, eu não dou falta. Quem falta é o aluno, eu só marco a falta, entendeu? Boa. Então, essa é uma frasezinha que explica bastante um processo extremamente delicado de desligamento. Outra coisa, que vem muito à tona quando perguntam para nós sobre endomarketing, etc. Qual que é o melhor momento para desligar um colaborador? Segunda-feira, sexta-feira, tal? Cara, não existe melhor momento. Sempre vai ser muito chato, muito difícil. Na sexta-feira, porque o cara vai passar o final de semana triste. Na segunda-feira, o cara vai ficar a semana toda, tipo, sabe? Eu não faço desligamento de sexta. E aí virou uma piada interna, né? A pessoa fala, não, hoje é sexta, a gente tem perigo de ser mandado embora. Virou uma cultura legal, cara. Na brincadeira, porque eu tenho essa crença que eu não demito de sexta. Sim. E também não demito de manhã. E aí, Felipe, tem uma explicação? Não, é só coisa da minha cabeça. Mas assim... é um hábito. Legal, sensacional, mas a grosso modo não existe o melhor. Qual que é o melhor? Não cara, sempre vai ser chato, ainda mais quando houve algum problema, que, né, enfim,
Quando a pessoa tá indo para uma oportunidade melhor e, a gente torce super pelo crescimento, é sensacional, enfim, né, vai para cima. Mas quando é um desligamento por parte da empresa, cara, não tem melhor momento. Então, assim, mas na conversa, esses pontos, essas pré-conversas, elas funcionam muito bem. E eu vejo que poucos empreendedores fazem, sabe? E acho que isso é importante, né? Esse colaborador que ele sai por um motivo que a empresa nem ele poderia controlar, ou por uma outra oportunidade, é interessante ver quando ele continua com as portas abertas e continua sendo um fã. Exato. E continua sendo vendedor daquela empresa, exatamente, né? Isso é bem interessante. Isso é super legal, super legal. Esses dias a gente recebeu uma proposta, a gente é bem cuidadoso, assim, cada dia é mais óbvio que a gente tem coisa pra melhorar pra caramba lá, sempre, né? E erra e acerta, o saldo tem que ser positivo, né? Tem que acertar mais do que errar. Mas os erros são inerentes de quem tá trabalhando, de quem tá no game. E a gente se preocupa muito com o impacto das nossas ações, seja numa entrevista, que a pessoa não fazer 50 etapas de uma entrevista. Porra, o cara tem que ir lá fazer redação de inglês, depois faz não sei o que lá, depois faz com o grupo. O cara já foi 15 vezes no processo. Então, é lapidar a jornada do seu colaborador mesmo, mapear ela para você trabalhar nisso. E a gente fez um processo ano passado de uma entrevista e a pessoa era muito boa, mas acabou não acontecendo de entrar, mas está no nosso radar. E a gente recebeu, acho que o Weber nem sabe disso, a gente recebeu uma solicitação de proposta comercial. Eu fui investigar de como que tinha surgido. Era essa pessoa que foi trabalhar numa área nada a ver com marketing dentro da outra empresa e indicou a gente. Sendo que ela não tinha passado no processo seletivo. Ou seja, esse cuidado transborda. Aí quando você fala assim, o endomarketing ele é lucrativo, ele é importante no fluxo de caixa? Extremamente. É que às vezes o empreendedor acha que as vendas elas são transacionais, né? Eu não acredito numa venda transacional eficiente. Eu acho que uma venda ela é muito mais relacional. Exatamente. Então quando a gente pensa nesse modelo de vendas relacional, esse trabalho de cuidar de quem é prospect para entrar como colaborador, ele também se torna um processo eficiente, né? Total. O que eu queria perguntar para vocês também é como que eu avalio se o endomarketing está dando certo ou não? Qual KPI? Vocês têm algum KPI para monitorar? Cara, a gente tem KPI para tudo, né, meu? Quantidade de informação, engajamento, se as pessoas, por exemplo, as nossas redes são muito ativas, né? A gente faz 90 posts por semana. Eu vi o post que vocês fizeram sobre isso e me deu uma ansiedade. Eu falei, meu Deus, quanta coisa. A gente faz muita coisa mesmo. Então, assim, quanto esses colaboradores estão engajando nesse sentido, a participação nas ações que a empresa faz, vou fazer um evento, com a galera indo no evento, participando das reuniões, etc, né? Eu já vi relatos de call com câmera aberta ser um KPI. Não entraria tanto nesse nível de informação, mas é uma dinâmica. O cara tá com a câmera aberta, ele tá disposto, né? Tá a fim de contribuir ali e tal. Qual que foi a pergunta? Desculpa, cara. Dos KPIs. Quais KPIs? Não, se uma empresa tá com o marketing dando certo, né? Como avaliar se tá dando certo ou não? Pela homogeneidade de informações, pelo nível de colaboradores que são negativamente não engajados, que sempre vai ter, mas, por exemplo, assim, antes de ser 50%, 20%, vamos diminuir isso para 5%, ou para uma pessoa do nosso time ser o cara mais crítico ali e tal. Então, mapeando essa... O turnover de equipe pode ser O turnover é um super indicador. A velocidade como você contrata pessoas, a quantidade de currículos que sua empresa recebe, que a gente entra um pouquinho no employer brand, né, uma marca empregadora e tal. Mas quando você abre uma vaga e não recebe nenhum currículo, cara, você tem um problema. Tipo, que marca que é você? Ninguém quer trabalhar na sua empresa. Então, assim, o recebimento de currículos é um mega de um KPI. Legal pra você. Fala assim, a gente tem uma marca empregadora, as pessoas querem fazer parte disso aqui, sabe? Isso é um indicador que a gente tem olhado na Advice. Legal. Tanto quanto as pessoas se inscrevem nos processos em aberto, quanto a gente tem recebido de currículo, seja pelas outras plataformas que a gente tem. E, Felipe, desculpa te interromper, voltando na sua pergunta raiz aí dos KPIs, roda uma pesquisa com a galera. Tipo, e aí, qual que é o seu nível de satisfação com a comunicação da empresa, de 0 a 5, de 0 a 10? Qual que é o meio de comunicação que você mais se sente confortável em receber informações da empresa? É WhatsApp, é e-mail, é cartazinho na Copa? Sacou? Tipo, pergunta pra eles. É um bom insight. Como eles querem receber a comunicação. Exatamente, que funciona mais. Porque às vezes a gente tá iniciando um processo com base na minha visão. Né? Mas e a visão do outro, né? Às vezes a gente está condicionado, né? Numa determinada tarefa. Eber e Jaira, para a gente caminhar para os finalmente, queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês sentam para ter um papo empreendedor, aquela conversa do barzinho, do restaurante, do domingo, na hora do almoço, o que não falta de tema
no Papo Empreendedor de vocês? Do Jair é ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos não sei o que lá, vamos construir um prédio, vamos montar uma sala de boliche. Do boliche, a tecnologia. A gente forma uma boa dupla, cara, porque o Weber, ele é o cara, a cabeça dele é muito operacional, é muito bom isso. E a minha cabeça é de ideias, de visão e tal, então a gente faz uns contrapontos legais, entendeu? Então a gente tem papo de empreendedor 24/7 praticamente, né? Eu mando uma mensagem pra ele 3 horas da manhã, eu tive uma ideia, assim, tal. E ele fica dando porrada, então eu tenho que defender a ideia. Então a gente lapida, tá ligado? Esse é um exercício muito bom. É muito bom. Porque isso não vai dar certo por causa disso. Não, mas ó, a gente fizer tal coisa, parará. Então fica tipo um duelo bom ali, tá ligado? Legal. Você tem um ritual que você coloca aquela agenda da semana, né? E aí você coloca escrever tantas ideias dentro do marketing. E como, né? E curiosidade, como que você faz para desenvolver essas ideias? Tudo bem, você tem uma mente inquieta, ponto. Isso é uma característica. Né? Mas você provoca isso. Então, não, essa semana eu vou escrever tantas ideias dentro do marketing. Cara, legal, boa pergunta. Na verdade, assim, a gente atende vários clientes, né? Com esse drive de endomarketing. Então, assim, Dia das Mães é sempre Dia das Mães. O que você vai fazer no Dia das Mães? Puta, e aí, quais são as dores, né? O que eu vou fazer numa CIPAT, que é uma semana de prevenção interna no acidente de trabalho? O que eu vou fazer no Dia dos Pais, sacou? Então eu penso nesses eventos e, coloco ideias a partir disso. No Dia dos Pais, fazer um vídeo com o avô do cara, sabe? Enfim, N ideias que tá na academia lá, toda semana a gente coloca. Então mais pensando na dor mesmo, assim. Legal. E pra você, Heber? O que não falta no Papo Empreendedor? Cara, eu acho que dentro desse cenário é tipo isso, é sonhar talvez, sabe? Eu acho que a galera fica às vezes muito, muito presa no sentido, tipo... perceba, tem aquela estratégia do Disney, né? Que é o sonhador, o realizador e o crítico, né? E às vezes o crítico ele mata muito o sonhador e o realizador, entendeu? Então acho que assim, cara, num papo se você vai sentar para trocar uma ideia para falar, cara, às vezes o sonhar ele talvez seja o mais difícil da roda, entendeu? Porque você sempre vai ter alguém que vai falar, mas isso não vai dar certo, mas nada a ver isso aí. Para quem começou um projeto, para quem fez isso, só quem começou sabe, entendeu? Que muitas vezes a própria família vai contra, muitas vezes o melhor amigo não apoia, e aí depois que dá certo, aí a galera fala. Então, acho que talvez aí é você se permitir dentro sonhar mais. Eu aprendi muito nessa jornada do sonho e tal. O Jair é um sonhador muito além, mas eu acho que você sonhar, acho que, cara, isso é muito importante, porque assim, o que é empreender, cara? Por exemplo, se eu falasse para você assim, vamos abrir uma pizzaria, e aí você falasse assim, mas pizzaria tem em todo lugar. A gente bateu um super papo agora recentemente com os caras que estão revolucionando a ideia da pizza. Os caras trouxeram uma massa, uma fermentação, estão com 3 unidades lá em São Paulo. Sensacional a pizza dos caras, convidaram a gente para ir lá, puta experiência que é. Os caras mudaram a pizza. Se os caras não sonhassem... Me incomoda a frase quando as pessoas falam, mas isso não dá certo. Eu tenho um pouco de incômodo com essa frase. Porque será que realmente não dá certo? Será que esse processo não dá para inovar de novo, né? Acho que é muito disso. Você falando aí de inovações na pizzaria. Cara, você mudar assim, é que a galera acha que a inovação ela é um cometa para Marte. A gente precisa ser o Elon Musk que tem que fazer agora o foguete sentar. Não, cara, a inovação é tipo assim, se você é um empresário, você precisa inovar todo dia. O que é inovar? Inovar é você ver um negócio que não tá dando certo e fazer diferente. Ponto. Ponto, cara. Nada tá escrito em pedra. E a galera é muito apegada. Assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Síndrome de Gabriela. Síndrome da Gabriela ali. Então, eu acho que, cara, a inovação, ela é a partir do momento que, cara, você precisa mudar o tempo inteiro. Uma empresa é um organismo vivo. Você não pode ficar parado. E você tem que inovar em todas as áreas. E a inovação, muitas vezes, cara, hoje eu coloco o celular aqui. Agora não dá mais, eu vou colocar aqui. Já é uma inovação. Eu saí do meu estado, que eu estava parado, e eu movimentei ele para gerar um resultado melhor. Seja no endomarketing, seja muitas vezes no cliente, seja em diversas formas. Então, cara, o que é inovar? Eu posso... Uma experiência do cliente. A gente está na era da experiência, cara. Mas não dá para inovar? Lógico que dá, cara. Assim, a inovação ela pode ser, de repente, uma coisa tão simples de você mandar uma mensagem de WhatsApp, seja de você usar um GIF personalizado, é uma inovação, cara. Você criou um GIF da empresa. É uma inovação ali, entendeu? Mas não é uma, que pode impactar diretamente o cara. Você geralmente come a mesma pizza, né? Sim. As pessoas dificilmente mudam de pizzaria, né? Eu ia falar, como você sabe? Não, é porque é um hábito normal. Você já tá ali habituado, tal. Quantas vezes, não precisa nem falar, por favor, mas quantas vezes essa pizzaria te mandou uma mensagem no WhatsApp? Exato. Nunca. Nunca.
Entendeu? Cara, tem muita oportunidade, velho. Entendeu? Entendeu? Então, assim, quantas vezes o seu mecânico te mandou uma mensagem, Felipe, cara, pelos meus cálculos aqui, tá hora de você dar uma olhadinha no seu rolamento de roda lá. Nunca. Cara. Entendeu? Então, assim, tá na cara. E aí, quando a gente fala assim, pô, a sua base de clientes já é um cara. finito de possibilidades, né? E inovação. Porra, todo mundo tem WhatsApp, E a velho. inovação é isso, cara. A inovação é a pizzaria que você compra, te mandar uma mensagem do WhatsApp e falar assim, ó, Felipe, tudo bem? Eu sei que você pede pizza toda quarta-feira, eu tô com uma pizza quentinha no sabor calabresa que você sempre pede. Se você me falar 15 minutos, eu mando ela pra você. Topa? Cara, ó, Você sabia, ó. estamos dando ideia pros pizzaiolos aí, velho. Ó. É o Pizza com Mário. Não. olha a questão. Vocês me provocaram uma questão. Eu adoro pizza da Domino's, né? Legal, E eu moro a ó. 150 metros de uma Sensacional. pizzaria da Domino's. É. E aí, recentemente eu fui pedir uma pizza e eu gosto de meia pepperoni Aham. com meia frango com queijo cremoso. Aham. E aí me deu um branco do nome da pizza de pepperoni. Aham. E aí eu falei, putz, sabe aquela pizza de pepperoni? E o vendedor não sabia o nome. E aí, o que eu percebi, né? Uhum. Ele poderia ter pego no meu cadastro, Exato. né? É, Qual Qual pizza eu gosto? cara, Porque eu tem, eu nunca lembro de ter comprado outra pizza Sim. da Domino's Ah. recentemente, né? Exato. Então, às vezes é um detalhe. E a inovação, cara. Total, cara. E aí, por exemplo, é que a gente gosta da ideia, né? Vamos pra cima, vamos dar ideia pra galera que tem pizzaria. Mas, por exemplo, assim, ó, 16h30, 4h30 da tarde é um horário da fome, meu irmão. O cara ou vai pra padaria comprar um salgadinho, ou a galera do trabalho pede um iFood e tal. Pô, manda uma mensagem pro Felipe às 16h32. Felipe, ó, você pediu uma pizza hoje, já pode comprar agora, a gente vai entregar a hora que você for na sua casa, você ganha uma batatinha e, sei lá, um refrigerante. Na hora. Acabou, cara. Você pode aumentar o seu faturamento em, sei lá, 20%, 30% pro WhatsApp, Eu velho. estou incomodado que existe um estabelecimento onde a empresa, os funcionários estão pedindo quase todos os dias alimentação. Eu estou incomodado que essa empresa não teve um insight ainda de fazer uma ação com a Device. Pô, Exatamente. a galera tá deixando o VR nessa empresa, Aí, entende? ó. Mas Então, às vezes não é revolucionar o negócio. Mas, né? exatamente, mas é que a cara. palavra, as palavras, elas têm um peso, e para cada pessoa ela tem um peso diferente, entendeu? Sim. E assim, o peso da palavra inovação é tipo, cara, você tem que inventar um celular novo igual o Steve Jobs. Não, cara, inovar é você inovar em todos os momentos, independente da área que você tá, cara. Como que você pode ser melhor? Se você colocar, esse detalhe, e assim, pensar no faturamento, que eu acho que é o ponto principal da base, como que eu aumento o meu faturamento sem gastar R$1. Tipo, aí você vai inovar, entendeu? Porque daí, cara, você coloca lá uma meta, ideias do Jairo, como que eu vou inovar sem gastar R$1? E aí você coloca todos os seus clientes, todos os seus produtos e fala, tá, como que agora eu aumento o meu faturamento? Eu vou colocar isso no meu quadro de pensamento. Como inovar sem gastar R$1. Exato, porque Aumentar faturamento, né? É só você olhar para essa base, porque daí sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, cara, ó, eu sei que aqui esse cliente tem uma oportunidade, você faz um painelzinho assim, ó, coloca todos os seus clientes, todos os seus produtos, olha para esse painel e fala assim, pá, beleza, o que eu posso fazer, o que eu posso mexer, o que eu posso oferecer? Pô, esse cara, ele compra isso. Cara, nosso serviço é a hora. A gente mede se o cliente é saudável ou não pela hora que ele consome, pelo valor que ele paga. A gente tem um mural lá, pô. A gente olha, analisa, pô, deixa eu ver o que tá rolando, o que tá fazendo sentido, o que não tá. O que eu posso colocar mais nesse cara, qual o produto que esse cara tem, o que eu posso balizar aqui, pô. Entendeu? É isso. E aí tá um insight que às vezes eu vejo algum empresário reclamando, nossa, as coisas estão difíceis, ou eu tô com tal problema, mas ele não pega esse olhar, como você está falando, o seu serviço é horas, então o cliente é saudável ou não, você está analisando um KPI, Exatamente, ponto, sim. né? A gente tem olhado muito para isso quando a gente olha no pilar de processos, e a gente começou um trabalho agora de eu, Felipe, mapear os pontos de contatos no meu WhatsApp, para entender por que as pessoas estão me chamando, seja colaborador, seja equipe de líderes, seja cliente, seja contatos comerciais. Por quê? Ah, Felipe, mas por que você está analisando isso? Porque hoje eu, Felipe, tenho uma rotina de 80 conversas diárias no WhatsApp. Então, é um volume significativo. E eu tenho um pouco de ansiedade de deixar a mensagem sem responder. Entendi. Então, eu quero olhar para esse indicador, não para necessariamente tomar uma iniciativa ou falar, não, eu não vou usar mais o WhatsApp, mas entender o que está acontecendo naquele processo, né? E aí é uma inovação. Entendeu? O fato de você fazer isso é uma inovação. Pô, eu tenho um problema, inovei aqui, decidi dessa inovação, vou fazer uma ação e tá tudo certo. Boa. E, galera, como que as pessoas acham vocês nas redes sociais? O Jair aqui tem um quadro que ele escuta a conversa na fila e comenta, né? Faz comentário, né, Jair? Já era cheio dos Meu Instagram é @vivolasanches.
@ebergabriel, @pizza com marketing, @pizza com marketing, @21BRZ, @21live _system. E a gente é muito atuante no LinkedIn, Jairo Sanches e Eber Gabriel. A gente publica bastante coisa. E o Pizza com Marketing é o nosso podcast, a gente começou falando dele, talvez a gente encerre falando dele também, pra galera acompanhar aí. Tem vários episódios bem legais, a gente aprende bastante com o pessoal que vai lá. Amanhã a gente vai fazer com a Sandra, né, do Shark Tank, acho que vai ser ao vivo. É gravado aqui, né? Gravado. Vai sair quando? Você sabe? Não sei. Semana que vem? Bom, então galera, assistam o da Sandra, que já saiu. Provavelmente. Vai ser com certeza bem legal. E é isso, cara. E como é pra vocês a experiência de ser host de podcast? Cara, acho que pra gente é gostoso, né? Nossa, Uma definição louca, se né? pudesse fazer só isso, tá bom. Aprendizado demais, né? É muito legal, cara. Cara, Às às vezes o convidado coloca um MBA na mesa pra você em uma hora, né? Exatamente. Eu tenho essa perspectiva. Anotei vários insights aqui da conversa com vocês. Show. Então, ao mesmo tempo que esse podcast vai ensinar alguém a criar uma rotina dentro do marketing, ele ensinou o Felipe primeiro. Por isso que eu falei inicialmente que é o que eu adoro fazer, sentar aqui e conversar. É muito legal, cara. Pra gente é mesmo feeling, meu. Se pudesse fazer só isso, seria incrível. Eu acho que assim, o lance, né, que você aprende ali de uma das coisas que mexeu muito, é que quando você é host em podcast, você tem que ser curioso o tempo inteiro, né? Porque, e aí você tem que tomar cuidado, porque assim, tem que respeitar o tempo, porque o cara entra num fluxo, aí você fala, cara, como o cara fez isso, como o cara fez isso? Então a sua curiosidade, ela tem que estar, porque senão o papo morre também, entendeu? Sim. Então a curiosidade é um fator que, cara, você tem que imprimir o tempo inteiro ali, porque às vezes o cara falou uma palavrinha, você anota, depois você volta naquele bloco, então isso é super legal. Show de bola. Cara, muito obrigado. É sempre um prazer receber vocês. Vocês são muito gente fina. Legal. Gosto bastante de vocês. Acompanho muito o conteúdo de vocês. Gosto bastante do Pizza com Marketing. Acho que tenho essa admiração por vocês. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez estar aqui com a gente. Deixo aí vocês à disposição da nossa audiência, de trocar ideia com vocês, se eles quiserem saber mais sobre o tema. Tá certo? Então, fechado. Muito bom. Inclusive, para fechar, cara, tem um curso de endomarketing, cara, gratuito na Academia 21 Live, academia.21live.com.br. São 4 aulas e aí você já tem um certificadinho lá bem legal para você dar uma calibrada no seu currículo, no seu LinkedIn. Se for estudante, já vale umas horinhas já vale umas horas complementares, R$0. Deixar aí o insight pra galera, colocar aí no descritivo do vídeo, nos links aí, o link do curso. Pessoal, muito obrigado. Para quem está nos acompanhando, vocês nos acham nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @Papo Empreendedor Podcast, e no meu Instagram, @FelipeSilvaCNT. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no nosso próximo Papo Empreendedor. Valeu, galera!